Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro. Eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o segundo vídeo da série sobre criação de uma infraestrutura para monitoramento com os Zabbix, pfSense, AWS, entre outros softwares. Dando continuidade, eu vou fazer o login com os dados que eu criei no vídeo anterior de preparação do ambiente, e aqui eu tenho a área da AWS onde eu posso em serviços configurar os diversos serviços que a AWS oferece. E em EC2 eu tenho a área da Amazon onde eu crio a instância, vou criar uma instância CentOS e faço a configuração dos Security Groups. Para você que não tem tanta familiaridade com Security Groups, você pode associar, fazer o paralelo aí com regras de firewall. Aqui, dando continuidade, antes de criar a instância, eu vou criar os Security Groups. Eu vou segmentar os Security Groups, eu não vou criar em um só, poderia fazer isso para que fique o mais didático possível. O primeiro Security Group que eu vou fazer é um Security Group associado à VPC Default, ou seja, a VPC é a área de rede que a Amazon disponibiliza para que você possa associar aí os seus recursos. E eu vou fazer um Security Group liberando todo o acesso a partir dos meus IPs confiáveis, ou seja, se você tem um IP fixo, você faz uma regra que a partir daquele IP você tem acesso a qualquer protocolo em qualquer porta nas instâncias a qual esse Security Group está associado. Então, o Security Group ele só tem validade quando você associa ele em uma instância. Você precisa associar ele em uma instância. No processo de criação da instância tem uma etapa que nós vamos selecionar esses Security Groups. E aqui eu coloquei o meu IP, eu tenho um IP fixo, então esse IP vai ter acesso em qualquer protocolo, em qualquer porta na instância que nós vamos criar posteriormente. Vou fazer outros dois Security Groups associado aos blocos de IP da Cloudflare, porque eu quero restringir o acesso via Cloudflare, ou seja, apenas a Cloudflare vai ter acesso no host CentOS com os Zabbix com Grafana. O que eu quero com isso? Eu quero que quando a requisição do browser chamar monitor.nwpro.com.br, seja HTTPS ou seja 8443, esse acesso passe pela Cloudflare, a Cloudflare faça o acesso no host onde está o Grafana e os Zabbix e a Cloudflare faça a resposta. Com isso eu evito que alguém acesse diretamente o host que eu tenho na AWS. O correto não é chamar de host, chamar de instância, então eu vou chamar de instância para não haver confusão. Vou fazer aqui o Security Groups, vou dar um nome para o Security Group, vou colocar uma descrição, vou associar a VPC Default, é a única VPC que eu tenho, e vou fazer a configuração colocando aqui no tipo HTTPS, que é o protocolo TCP na porta 443. Aqui eu vou colocar custom e aqui eu vou colocar todo o bloco de IP da Cloudflare. Vou colocar eles todos em uma linha só, separado por vírgula. Dessa forma eu consigo colocar todos em uma linha só, não preciso ficar criando várias linhas. E lembrando que eu poderia fazer todo esse Security Group em apenas um Security Group, colocar todas essas regras consolidadas, mas eu vou fazer dessa forma para que fique o mais didático possível para aqueles que não têm familiaridade com a Amazon e principalmente com Security Groups. Agora eu vou fazer a configuração da porta 8443, que eu vou vincular posteriormente nos próximos vídeos no Grafana. O Grafana, por padrão, ele funciona na porta 3000, porém eu vou usar ele na 8443 e quando eu for falar sobre a configuração do Grafana eu vou explicar por que eu faço dessa maneira. E aqui eu vou colocar os blocos de IP da Cloudflare como descrição e vou clicar em Create. Feito isso, eu tenho a criação do Security Groups concluída. Procurei fazer dessa forma para que fique didático e quando você clica no Security Group você consegue ver os IPs que estão liberados em cada Security Group. Então essa é uma forma de você confirmar a configuração que você fez, no caso a configuração que eu acabei de fazer. Um outro ponto que eu preciso mencionar são sobre os Elastic IPs, ou seja, os IPs elásticos da AWS. Quando você precisa alocar um IP fixo a público, você precisa alocar um Elastic IP e vincular ele na sua instância. Veja que aqui eu colocaria para pegar um IP do pool da Amazon e vincularia ele a uma instância EC2 que eu vou criar posteriormente. Isso porque quando você reinicia a instância,
você troca o IP público, e eu vou precisar desse IP público tanto para configuração na Cloudflare quanto para configuração dos Zabbix Proxy. E eu vou mostrar a seguir essa troca, por que ele troca, porém para não gerar custo eu não vou alocar um IP elástico. Aqui eu vou clicar para criar a instância, vou selecionar o launch, vou digitar CentOS, e no Marketplace já tem uma imagem do CentOS devidamente configurada. Basta eu apenas selecionar e essa imagem já vai subir para mim pronta para que eu possa fazer a configuração. E aqui eu tenho os tipos, eu vou selecionar o tipo de instância T2 Micro, que é uma instância free tier. O que é o free tier? O free tier te permite usar 750 horas dessa instância ligada por mês durante 12 meses sem custo nenhum. O tipo da instância está associado a recurso de memória, processador e rede. Aqui em Details eu vou passar direto, não tem nenhuma configuração a ser necessária a ser feita aqui. E aqui eu vou em Storage, eu vou colocar apenas Delete ou Termination, que Termination é quando você deleta a instância, para que quando eu deletar o volume associado também seja deletado. Aqui em Tags eu vou passar direto também, não vou configurar. Aqui seria a configuração de chave e valor para interagir o serviço de EC2 com outro serviço da Amazon. E aqui chegamos aos Security Groups que nós configuramos anteriormente. Quando você cria uma instância, você precisa dar acesso para essa instância. O EC2, a configuração da instância, ela já vê o que você está configurando, então ela sabe que é um Linux, você tem que saber SSH para gerenciar. Só que ele dá um warning aqui para você não liberar isso para a internet inteira, fazer uma regra zerada, qualquer um vai ter acesso, vai poder tentar se conectar, e aí a gente, configurando corretamente, a gente evita riscos aí de alguém conseguir invadir a sua instância, mesmo ela sendo configurada via chave de criptografia, que é o que nós vamos fazer a seguir. Feitas as configurações iniciais aqui, é algo simples, eu tenho que configurar os pares de chave. Por que eu preciso configurar os pares de chave? Para que eu possa acessar posteriormente a instância EC2 via SSH, se for Linux, ou para que eu possa obter o password, se for o Windows. Então eu vou clicar em Create a New Key Pair e vou colocar um nome para os pares de chaves que eu vou usar. Quando eu clico em Download, automaticamente ele cria o par de chave, associa na instância C2 que eu vou criar e faz o download para que eu possa usar essa chave para me conectar na instância futuramente. Eu vou ter que fazer uma conversão dessa chave, mas eu vou mostrar o processo todo no decorrer desse vídeo. Feita a configuração inicial e a criação da instância C2, eu vou aqui na minha área de C2 em Instance, eu já tenho a instância sendo criada. Veja que o state dela está como pend, ou seja, ela está subindo ainda. Quando o tipo dela passar para running, é que a instância já está ok. O ideal é que você espere o status checks ali terminarem também, porque isso indica que a instância já está pronta para ser utilizada, que você já pode se conectar a ela. Aqui falando mais um pouquinho sobre o IP elástico ou Elastic IP, você tem aqui um IP público para essa instância. Veja que o IP público é o 386.234.139, então eu vou precisar desse IP para poder criar o registro na Cloudflare e para poder informar os Zabbix Proxy. Eu vou parar essa instância, então ele vai dar um erro que ele não conseguiu fazer a checagem dessa instância, porque ele estava iniciando ainda, mas não tem problema. A ideia de fazer a parada é só para você verificar que se você não colocar um Elastic IP, quando você reiniciar a instância, quando ela for iniciada novamente, ela vai subir com um novo IP. Veja que agora o IP é 54.167.229.159. A ideia, eu não vou fazer um Elastic IP aqui, não vou reservar um, porque eu não vou ficar iniciando. Então, à medida que eu iniciar, eu vou pegar um IP novo, eu vou precisar informar tanto Cloudflare quanto Zabbix Proxy. Eu vou fazer isso algumas vezes no decorrer dos vídeos. Então, se você reparar nesse detalhe, você já vai saber por quê. Se eu tivesse aqui, eu conseguiria fazer a associação desse Elastic IP nessa instância que passaria para um IP fixo público. Para se conectar, eu vou clicar com o botão direito, Connect, e se você tiver de um Linux ou de um macOS, você tem aqui como fazer isso, porém eu vou fazer de Windows.
Eu vou abrir esse documento, eu vou deixar também na descrição do vídeo, para que você possa fazer o acesso via PuTTY, ou seja, os usuários que forem fazer esse laboratório, forem criar esse ambiente a partir do Linux, devem seguir esse procedimento. Então, no PuTTYGen, eu vou selecionar, eu vou aqui colocar All Files e vou selecionar a chave que eu baixei no momento da criação da instância. Veja que ele conseguiu importar com sucesso, só que ele importou no PuTTYGen. Agora eu vou ter que salvar essa chave, eu vou pôr o mesmo nome e agora eu vou ter um pfciênciasabix.ppk que eu vou usar a partir do PuTTY para poder fazer a conexão. Geralmente no PuTTY, quando você vai se conectar no SSH, você coloca o login e senha. Aqui eu vou colocar apenas o login e vou usar como senha aqui em SSH Alt. Basicamente eu vou manter o padrão da configuração que já está e vou selecionar o arquivo que eu criei no momento da criação da instância. Vou voltar aqui em Session, vou colocar o usuário CentOS. Eu tenho que colocar esse usuário, senão eu não consigo me conectar. Depois, para fazer as configurações da instância e a instalação do software dos Zabbix, eu vou usar o sudo. E aqui eu peguei o IP público e agora tenho acesso na porta 22 TCP, porque eu tinha feito uma regra permitindo acesso em qualquer protocolo, em qualquer porta, a partir dos meus IPs confiáveis. E a missão do vídeo de hoje era chegar até aqui e conseguir se conectar na instância EC2 e conseguir ver que nós conseguimos subir o CentOS aí sem maiores problemas, falando um pouquinho sobre as configurações de segurança do Security Groups. Então no próximo vídeo nós vamos fazer a instalação dos Zabbix. Obrigado pessoal e até o próximo vídeo.